no T-Voz a gente recebe o vice-prefeito aqui de São Joaquim da Barra, o Dr. Rodrigo Nicolau. A gente vai falar um pouquinho sobre política, sobre os últimos acontecimentos relacionados aí ao nosso município. Dr. Rodrigo, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz, seja bem-vindo para a gente falar um pouquinho aí do que está acontecendo na nossa cidade e as movimentações dos bastidores relacionados aí às eleições do ano que vem. Obrigado. Obrigado a você, Estevão, a equipe do T-Voz, é um prazer estar aqui conversando. Agora, outro assunto, Rodrigo, é sobre esse movimento que está em São Joaquim, que pede a redução do salário do prefeito, do vice e também dos vereadores. Gerou-se muita polêmica aqui em São Joaquim da Barra por conta desse movimento, de pessoas que têm ligações partidárias, um é do PMDB, outro é do PSDB, e também gerou-se comentário com relação a isso, porque eles têm ligações partidárias e o partido que eles participam também votaram favorável para o aumento do salário do prefeito, do vice e dos vereadores. Como que você viu esse movimento, doutor Rodrigo? Olha, primeiro, todo o movimento popular tem que ser aplaudido e incentivado. Sim. É muito bom que a sociedade viva a vida política intensamente na sua cidade, no seu estado, no seu país. Em São Joaquim, esse movimento apareceu, ele tem que ser incentivado, tem que ser olhado com atenção. É verdade, né, que quem fomenta isso tem ligações políticas estreitas com o grupo político de São Joaquim, então não sabe quem é quem em São Joaquim. Exatamente. Não tem segredo para ninguém. Mas isso não desqualifica o movimento, porque claro que não. A última notícia que eu tive, parece que tinham mais de 800 ou 900 assinaturas, né? Então é algo que é relevante, é um assunto que está na moda. A minha opinião, eu já externei ela algumas vezes. Primeiro, eu acho que todo trabalho tem que ser remunerado. Isso é questão de justiça, não há. Eu acho extremamente demagogo alguém dizer que vereador tem que ser voluntário, que prefeito tem que ser voluntário. Não, tem que trabalhar. Aí surge a segunda questão. O valor pago aos vereadores, ao vice-prefeito e ao prefeito é um valor justo ou não? Se você pensar na média salarial de São Joaquim da Barra, eu não tenho esse dado concreto, mas eu conheço São Joaquim, conheço as pessoas daqui, e eu posso afirmar com certeza que a média salarial da cidade é bem abaixo dos valores pagos para os vereadores, para o vice-prefeito e para o prefeito. Não tenho dúvida disso. Se você pensa esse critério, você pode defender sim a redução do subsídio pago a esses políticos. Por outro lado, se você encara a responsabilidade inerente a esses cargos, a responsabilidade de um prefeito, de um vereador, do vice-prefeito, você pode concluir que o salário pago é um salário que corresponde a essas responsabilidades. Por exemplo, o prefeito de São Joaquim, bruto é 20 ou 20 e poucos mil reais, líquido de 15 a 16 mil. Ele é o chefe do poder executivo da cidade. Orçamento de mais de 100 milhões, nós mais de temos 50 mil habitantes. Nós temos na hierarquia o chefe do poder judiciário, por exemplo, que seria o juiz, ganha mais. O promotor da cidade ganha mais. Então, funções equivalentes em relação aos outros poderes, você percebe que o prefeito ganha até menos do que os correspondentes, o chefe do judiciário, do Ministério Público. E eu acho que o valor pago para o prefeito, devido à responsabilidade que traz o cargo, hoje é um valor que dá para aceitar como bastante razoável. Eu acho que não tem uma média ou grande empresa, em São Joaquim mesmo, que paga ao seu diretor um valor menor que esse. Torno de 30 mil reais. Daí para mais. Então, é um cargo que traz muita responsabilidade pessoal, patrimonial do prefeito, que pode responder por eventuais irregularidades até depois do término do mandato. Então, eu acho que se você tem uma pessoa que se propõe a ser prefeito de São Joaquim durante 24 horas, se dedicar à sua cidade em tempo integral, é um salário que é correspondente às funções e à responsabilidade. Agora, é uma discussão que vai ter que ser feita. Vai ter que ser feita por quem? Pela Câmara de Vereadores. Você acha que a manutenção, talvez, Rodrigo, dos salários que aí já estão, dos vereadores, que é um pouquinho mais de 5 mil, mas líquido em torno de 4 mil reais, do prefeito em torno de 16 mil reais líquido, e do vice acho que 6 mil e alguma coisa? Líquido é 5 mil e pouco. 5 mil e pouco. Você acredita que seria ideal a manutenção desses salários para a próxima legislatura, caso não abaixe? Eu acho que aumentar não vem ao caso. No momento não é para aumentar. Não só um momento político, mas um momento econômico da cidade. Não é para aumentar.
A manutenção pode ser uma medida que atenda aos anseios da população e que dê respaldo a quem vai trabalhar pela cidade. Agora, a Câmara tem vereadores todos lá, com sabedoria suficiente, com inteligência suficiente, com perspicácia política suficiente para discutir essa questão. Né? Nós temos que entender que é na Câmara que essa discussão tem que se dar. Lá é o palco onde vai acontecer todo o debate em relação a essa questão, e eu confio na Câmara. Eu acho que a decisão que a Câmara tomar será mais justa, será melhor. E essa é uma das opções, a manutenção dos valores hoje pagos para a próxima legislatura. Vamos esperar. Preciso fazer duas perguntas para você. O Walter Martins, que hoje está no Rede, ele até deu uma declaração dizendo que esse movimento é um movimento político, até declarou como se fosse uma espécie de politicagem, porque ele acredita que essas pessoas têm certeza absoluta que esse movimento, eles não vão conseguir fazer com que os salários sejam reduzidos. E ele fez uma declaração interessante que a gente também pode refletir com relação a isso, que quando São Joaquim da Barra não pagava salário para os vereadores, há muito tempo atrás, só tinha elite, que era um vereador no caso. Eles não tinham salário, mas em contrapartida eram pessoas da elite que tinham esse cargo, que é ruim para uma democracia, né, Rodrigo? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Olha, em relação ao movimento ser político, eu acho que é verdade, mas eu não vejo nada demais nisso. Eu acho que a política é isso mesmo. As pessoas defendem os seus interesses, eu acho que é político sim, mas não vejo nenhum problema nisso. Em relação ao fato de que quando você, nessa época, o Walter deve saber porque é muito mais velho que nós, então ele provavelmente lembra disso. Mas é verdade, você pode encarar o fato de que você tira a remuneração de um vereador, de um prefeito, você inibe a participações de pessoas que eventualmente vão largar uma atividade profissional para se dedicar mais à política, e aí você tem essa contraprestação que é o salário. Eu respondo da seguinte maneira: eu acho que todo trabalho tem que ser remunerado, todo trabalho. Se você acha que o seu representante, o seu vereador, o seu vice-prefeito, o seu prefeito não mereça receber, troque, demitam, não vota em outro, sabe? Mas eu acho que tem que ser pago o subsídio para vereador, para vice-prefeito, para prefeito. O valor dá para se discutir, agora tem que ser pago porque eu acho que é um trabalho. E quando trabalha mesmo, esse valor não se torna muito não, sabe? Eu sei, eu fui vereador 2 mandatos, sou vice-prefeito, eu sei disso. Então, se você aí, eleitor, acha que o seu representante não merece ganhar esse salário, que é muito, troque. Vote em alguém que se acha que merece, ou até você, participe da vida política. Porque não, a gente observa assim, eu acho que hoje, é uma opinião assim minha, e que eu ouço as pessoas dizerem também, que por conta desses escândalos de corrupção que tem acontecido em vários partidos do nosso país, não tem um partido que olha só esse que está tendo corrupção. A gente vê vários e vários partidos, e tem pessoas boas de todos os lados, tem pessoas que têm compromisso sim com a política, com a administração. Essa criminalização do homem público, muitas vezes, por parte de algumas pessoas, e muitas vezes por parte da oposição, essa criminalização do homem público, que não faz isso, Rodrigo, dizer que as pessoas não trabalham, que o político não faz nada, e que na verdade a gente vê que nem hoje São Joaquim tem uma Câmara boa, a gente pode afirmar que vários vereadores de vários partidos fazem um bom trabalho, eles fazem um bom trabalho. Está aí o prefeito e o vice, que a gente vê sempre se posicionando em assuntos importantes. Então, será que não seria isso também que tem atrapalhado, Rodrigo, a criminalização do homem público? Eu acho que a criminalização da política, tal como a gente vê, principalmente por meio dos grandes veículos de imprensa, é um mal imenso, não ao país, à democracia. Sabe, uma democracia só existe com partidos políticos fortes. Quando a gente não tem partido político, nós temos ditadura. Quem não precisa de partido político? Então, quando você generaliza e criminaliza a atividade política, você faz um mal ao país e à democracia desse país. A atividade política, Estevam, teria que ser a mais nobre de todas. Veja bem, se você doa uma cesta básica para alguém que precisa, você faz um belíssimo ato. Você ajuda aquela família. Se você é um político
que tem uma visão social da administração pública e cria uma política pública de auxílio aos pobres, você mata a fome de milhares de pessoas. Exatamente. Então o alcance da atividade política, quando ela é exercida com nobreza, ela é muito grande. E é a atividade mais nobre que tem quando exercida com nobreza. Então quando você diz que todo político nenhum presta, que a política não vale nada, é um erro. Se você acha isso, venha você participar da política. Porque nós não vivemos sem atividade política, o Brasil e o mundo é organizado assim, e onde você tem partidos políticos fortes, você tem democracia forte. Onde você tem partidos políticos fracos ou inexistentes, é ditadura. Porque eu penso, talvez, a luta, claro, a gente tem que acompanhar sim, altos salários também é uma coisa que não pode acontecer, mas eu penso que a população tem que lutar contra políticos que recebem o salário e não trabalham, políticos que têm envolvimento com corrupção, políticos que não fazem por merecer aquele salário. Agora, querer tirar o salário do político também é uma coisa complicada, né, Rodrigo? Tirar, eu acho que não, eu repito, eu acho que todo trabalho tem que ser remunerado. O valor dá para discutir, o que é pago dá para discutir perfeitamente. Agora, o buraco é mais embaixo, é isso que você está dizendo. A discussão tem que ser mais madura. Que político nós queremos? Quem nós queremos para cuidar da nossa casa comum, que é a nossa cidade? Veja a vida de cada um, veja o que cada um faz, o compromisso que cada um assume, se cumpre esses compromissos, se não cumpre. Sabe, você tem muitos mecanismos de avaliar o trabalho de quem se propõe a te representar. Então, primeiro, não leia a grande imprensa, não veja as grandes redes de televisão e ache que o que eles falam é absolutamente verdade. Em tudo há uma segunda intenção. A gente não pode perder de vista que todos esses grandes veículos de comunicação são propriedades privadas. Até a televisão, que era para ser uma concessão, nós sabemos que é nada disso. É uma empresa privada. Então, tenha senso crítico ao ver isso, ao escutar uma notícia, não se deixe levar por essa criminalização da política de forma generalizada. Isso é ruim para o país. A política é essencial se a gente quer construir um país mais igual, mais justo, mais fraterno. Então, se você acha que ninguém te representa, venha você para a vida pública. Se você acha que não tem nenhum partido político que te representa, crie um, sabe? Venha, porque quando a população, quando o cidadão, ele participa ativamente da vida política do seu país, o país avança. Agora, de forma inteligente, respeitosa. E que a corrupção, né, Rodrigo? Muitas vezes a gente critica muitos políticos que estão aí, mas a gente sabe que a corrupção, aquela questão de levar vantagem em tudo, não começa lá na política, começa nas pequenas coisas. No momento que você para numa vaga de deficiente, no momento que você está na fila do banco e você corta a fila, no momento que você vai lá ter uma oportunidade de dar o golpe em alguém ali, desviar um pequeno recurso, você desvia. Quando alguém te volta um troco a mais, você pega o troco e não devolve para a pessoa. Então são pequenas coisas que fazem com que no final ali aconteçam as grandes corrupções. Quando você compra um recibo de médico ou dentista para colocar na sua declaração de imposto de renda, quando você não declara tudo que você recebe, quando você compra um imóvel e registra com um preço inferior para pagar menos imposto, você abastece um tanto e pede uma nota que você abasteceu mais. Exatamente, isso tudo é corrupção. Pequena, média ou grande é corrupção. Então é uma cultura que nós temos que extirpar. Não há como ser tolerante com a pequena corrupção e não com a grande. Tem que ser intolerante com toda a corrupção, começar por nós. Sabe aquele caso onde você vê que um colega seu está num aperto financeiro danado, tem um bem que vale 10 mil, mas ele vai vender por 7 porque ele está precisando e você se aproveita disso? Sabe, essas atitudes não constroem nada, muito menos um país. Então, nós temos que olhar para dentro de nós. É claro que a corrupção com dinheiro público é muito pior, porque é com o dinheiro de todos nós. O dinheiro da corrupção é o dinheiro que não chega na escola, que não chega na saúde, que não chega na infraestrutura. Agora, nós temos que fazer uma autocrítica e olhar para dentro de cada um de nós. Será que nós somos éticos nos nossos relacionamentos?
né, com o colega de trabalho, na família, né, no dia a dia? Será que nós não queremos levar vantagem em tudo? Será que a gente não comete pequenos atos que são sim atos de corrupção? Então, é um trabalho que a sociedade brasileira, que tem avançado muito, o Brasil melhorou demais nos últimos tempos. Pensa esse país há 50 anos atrás. Não tinha nem televisão. Não tinha nem televisão. Sabe, então, assim, o que é 50 anos na história de um país? Não é nada. Na Copa de 70 nós vamos ver o primeiro jogo na TV colorida. Hoje a pessoa vê televisão no aparelho celular, ao vivo o que está acontecendo no Japão. Então, sabe, o Brasil faz 20 anos que voltou a votar de forma sistemática. Nós vivemos no século XX, a maioria dos anos, num regime ditatorial. Então, esse país tem tudo para se tornar um grande país. Depende de nós brasileiros, a construir um país melhor, começando por nós, construindo e sendo um cidadão de bem, uma pessoa de bem, que respeita os outros, que enxerga nos outros alguém que poderia ser você. Né? Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Exatamente. Essa regra é muito simples. Pense nisso que você vai acertar na maioria das vezes. É verdade. Então é essa a cultura que a gente tem que criar no Brasil. E que a gente consiga bons frutos, Vamos conseguir. com certeza. Deus